Glória a Deus. Continuando essa série de mensagens sobre Neemias e reparando portas na nossa vida que precisam ser reparadas. Amém? Estamos no processo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: estamos em obras. Né? Às vezes você passa em algum lugar, está aquele monte de cone, né? E aquela placa, estamos em obras. E nós também, né? Estamos em obras. Neemias 3, 6 até o 12. Vamos ler? E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araias, ou Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Assabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, e com ele suas filhas. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui, velha. E a gente leu um bocado de nome bacana aqui, o pessoal que, né, pensa em ter filhos aí, Mariana, né, Maurício, né? Tem um monte de nome bacana aqui, né? Que poderia usar, né? Antigamente, alguns crentes assim, mais raiz, né? Eles só botavam o nome bíblico, né? E às vezes alguns abriam a Bíblia ali e disseram: o primeiro nome que eu enxergar vai ser o do meu filho, porque é de Deus, né? Aí por isso que saiu algumas, né, uns nomes bem difíceis, né? Mas tranquilo, mas brincadeira, né, queridos? Mas, meus amados, vamos falar nessa manhã então dessa porta chamada de Porta Velha. E essa porta, ela, na verdade, possivelmente foi a primeira porta a ser construída na muralha de Jerusalém. Ela foi a terceira porta que foi restaurada por Neemias. Mas ela tem esse nome de Porta Velha, porque possivelmente ela foi a primeira porta a ser construída antes de Jerusalém ser Jerusalém. Quando Jerusalém ainda era chamada de Salém. E ela pode ter sido construída pelo sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque. Então veja que essa porta, em algumas traduções mais antigas do hebraico, ela também é chamada Porta da Antiga, ou Porta da Velha, da antiga cidade, ou da velha muralha. Então são coisas que nós podemos entender, podemos aprender um pouco da história dessa porta. Essa porta também, ela aparece 2 vezes na Bíblia com outro nome. Lá em 2 Reis, capítulo 14, e Jeremias 31, 38, vai chamar essa porta de porta de esquina. 2 Reis
14, 13. Por favor, na tela. Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. Por que porta de esquina? Porque a porta velha, ou porta da antiga, ela também se chamava porta da esquina, porque ela ficava literalmente na esquina, na curva da muralha. A muralha, ela de Jerusalém, ela tinha partes curvas, conforme a geografia do local. E havia algumas portas, e a porta velha era uma dessas, que ela ficava bem na curva da muralha. Então, para alguns, era chamada de porta da esquina, ou porta de esquina, né? Essa muralha, essa porta de esquina, ela ficava bem na curva, e é interessante nós entendermos, ou trazermos para o nosso contexto, abrindo um parêntese disso, o que isso tem a ver, o que isso fala com a minha vida e com a sua vida. É interessante nós percebermos que a porta velha, a porta que fica bem na curva da muralha, fala de que em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que dobrar a curva. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que parar na esquina da vida, na curva da vida, e nós vamos ter que parar, repensar, rever algumas coisas, rever alguns conceitos, rever algumas situações, consertar o que está errado, melhorar o que não está muito bom, mas para isso é preciso parar. Amém? Para isso é preciso parar. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, para que nós venhamos a olhar para essas coisas. Segundo alguns eruditos, eles dizem então que essa porta, a porta velha, foi a primeira construída, quando Jerusalém ainda se chamava Salém, cujo rei e sacerdote se chamava Melquisedeque. Você já ouviu falar de Melquisedeque? Quem já ouviu aí? Tem alguns irmãos que não levantaram a mão, então vamos lá. Quem foi Melquisedeque? Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, ele aparece. Como que ele aparece? Ele aparece num cenário em que Abraão, ele vai à guerra contra 5 reis. A Bíblia diz que 5 reis invadiram Sodoma e Gomorra, saquearam a cidade e levaram Ló, sobrinho de Abraão, como cativo, como escravo. E a Bíblia diz que Abraão, ou na época ainda era Abrão, ainda não havia sido mudado seu nome, ele vai à guerra contra esses 5 reis, com 318 homens. Imagina, 318 e contra 5 reis. Né? É só com Deus no comando mesmo. Né? Mas Abraão foi à batalha, venceu a batalha, trouxe Ló de volta, todos os despojos de guerra, porque quem vencia a batalha tinha o direito de ficar com tudo que era daquele que foi derrotado. Então Abraão vem com muita coisa, e quando Abraão está passando por Salém, a Bíblia diz que veio ao seu encontro Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que Melquisedeque, ele aparece nesse capítulo 14 de Gênesis, e depois ele não aparece mais. Ele vai aparecer lá em Hebreus, numa referência do escritor de Hebreus, numa aplicação espiritual a qual ele está fazendo. Por que eu estou explicando isso? Para que você entenda a autoridade que estava sobre Melquisedeque.
Melquisedeque agora abençoa Abraão. E o reconhecimento de Abraão, a autoridade espiritual que estava sobre Melquisedeque, é tão grande que a Bíblia diz que Abraão se prostra diante de Melquisedeque, Melquisedeque estende a mão e abençoa Abraão. Ora, meus irmãos, Melquisedeque se torna uma autoridade espiritual tão grande, biblicamente, que a Bíblia fala de duas ordens sacerdotais. A primeira ordem sacerdotal é a ordem levítica, arônica, quando foi instituídos os levitas, através do sacerdócio de Arão. Fala dessa ordem sacerdotal, que nasceu com a lei, mas morreu com ela. A ordem levítica nasceu com Arão, nasceu com a lei, mas morreu com ela. E a Bíblia fala de uma segunda ordem, a ordem segundo Melquisedeque. Salmo 110, deixa eu ver aqui para eu não errar. Salmo 110, verso 4. É um salmo messiânico. Olha o que o salmista diz. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um salmo messiânico. O salmista está falando de quem? De Jesus. E qual é a ordem? Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque aponta para a eternidade. Hebreus 7:7 vai falar que Melquisedeque, evidentemente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. O que ele está dizendo? Que em autoridade, veja bem, em autoridade espiritual naquele momento, Melquisedeque era maior que Abraão. Tá bom para você? A autoridade do homem. E um pouquinho antes, alguns versículos, nós vamos ver que a genealogia, Melquisedeque não tem genealogia. Não aparece pai, não aparece mãe. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os que recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Ele não tem genealogia. Isso aponta para a eternidade, não tem princípio, não tem fim. Então, a autoridade de Melquisedeque era tremenda, era poderosa. Então, eu estou falando isso para você entender um pouquinho da autoridade que havia sobre Melquisedeque, aquele que possivelmente foi que levantou a porta velha. Diga para o seu irmão aí, porta velha. Aleluia. Agora vamos ver um pouquinho, irmãos, dos construtores. Os construtores também nos falam algumas coisas interessantes. A Bíblia vai falar ali no versículo 7, que ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Você sabe quem eram os gibeonitas? Quem sabe? Os irmãos precisam ler a Bíblia, que nem dizia meu sogro. Os gibeonitas você vai encontrar lá em Josué, no capítulo 9. Josué está prestes a chegar na terra prometida. Já havia derrotado Jericó, as muralhas já tinham caído, faltava um pouco a cidade. Os gibeonitas, eles eram a próxima cidade a ser destruída, a ser invadida. E Deus tinha dito, olha, não deixe ninguém, acaba com tudo. Os gibeonitas se adiantaram. O rei, muito esperto, o que fez? Vamos fazer o seguinte, vamos enganar esses caras. Pegaram, se vestiram quase que de mendigo, pegaram o pão velho,
vinho já que tinha virado vinagre, e chegaram e se apresentaram para Josué, dizendo: olha, nós somos um povo muito distante, olha, de tão longe que nós viemos, o pão ficou velho, o vinho estragou, e nós viemos aqui porque nós temos ouvido as coisas a respeito de vocês e o que Deus tem feito, e nós fomos atacados por outros povos e tal, e nós queremos fazer uma aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor. Olha o perigo de não consultar o Senhor. Josué não consulta a Deus, fica com pena dos caras, dá uma olhadinha para eles, fica com pena deles, e agora faz uma aliança com eles, diz: tá bom, vamos fazer uma aliança com vocês. 3 dias depois, Josué descobre que a cidade que ia ser invadida era dos gibeonitas, só que eles tinham feito aliança, e eles não podiam tocar neles. Aí Josué reúne os maiorais, e eles definem que o castigo desse povo é que eles vão se tornar escravos, e eles vão ser rachadores de lenha e tiradores de água. Essa era a função deles: rachar lenha e tirar água. Mais à frente nós vamos ver que Saul ele fica meio bravo lá, indignado, e diz: eu vou acabar com esses gibeonitas. E Saul vai lá e mata os gibeonitas. E a Bíblia diz que por causa disso veio uma praga sobre Israel, porque Deus leva a sério aliança. Diga para o seu irmão aí: Deus leva a sério aliança. Então, nós vimos aqui os gibeonitas, 200 anos aproximadamente depois, sendo parte da reconstrução de Jerusalém, trabalhando na obra do Senhor. Acho que você não entendeu, eu vou explicar para você. Eu e você merecíamos a morte, sim ou não? A espada, o juízo. Mas por causa de uma aliança que nós temos com Cristo, nós recebemos a palavra de vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso? Então os gibeonitas apontam para mim e para você, que tinha tudo para ir para o inferno, mas pela aliança com o Senhor, nós estamos aqui e estamos trabalhando na obra da reconstrução. Amém? Vamos em frente, porque a hora passa depressa. A Bíblia também fala que havia ali alguns ourives, perfumistas, também trabalhando na reconstrução. Ourives naquela época era uma função, um trabalho de pessoas elitizadas. Perfumista também exigia sensibilidade. Eram pessoas da mais alta classe, mas que estavam trabalhando. Isso me fala, irmãos, que a obra do reino de Deus, a obra do reino, ela diz que não importa a minha posição, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou letrado ou inculto, mas se eu estou trabalhando para o Senhor, eu tenho lugar na obra de Deus. Diga para o seu irmão aí: você tem lugar na obra do Senhor. Você tem lugar na obra de Deus, na reconstrução, naquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Então a obra do Senhor, ela também me mostra com tudo isso, que havia unidade. Tinha gibeonita, que era descendente de escravo, tinha ourives, tinha perfumista, tinha até um moabita, que era inimigo de Israel. Isso me fala que Deus, irmãos, às vezes Ele faz coisas que nós nem imaginamos. Nós olhamos para certas situações, ou até mesmo para certas pessoas, e nós olhamos para elas e dissemos assim: não, essa aí não tem como.
Essa aí não tem como trabalhar na obra. Essa aí não tem como fazer alguma coisa. Aí Deus vai lá e mostra: não, peraí, quem faz sou eu. Amém? Então isso me fala também de unidade. Outro detalhe importante, irmão, que me salta aos olhos, é que lá no versículo 12: e ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral, da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Diga comigo: suas filhas. Se eu não estou errado, mas no que eu dei uma olhada nas outras portas, a única porta que tem mulheres trabalhando é essa porta. O trabalho de reconstrução, basicamente, era um trabalho de homens, porque era um trabalho braçal, né? E geralmente, até hoje, né, é mais raro você ver uma mulher trabalhando de pedreiro, ainda que existe, né? Ainda que existe, já vi, né? Mas é mais raro, porque o serviço mais pesado é do homem. Mas diz alguns estudiosos que Salum não possuía filhos homens. Ele não tinha filhos homens. Então ele usa as suas filhas para ajudar na reconstrução do muro, na reconstrução da muralha. Mas, irmãos, eu quero trazer para você que as mulheres, elas sempre estiveram envolvidas com a obra de Deus. Alguns, principalmente as feministas de hoje, elas acusam a Bíblia de ser machista, de ser patriarcal, e até certo ponto, né, pela cultura antiga, até tem um fundo de verdade. Mas se nós formos analisar a palavra de Deus, nós vamos ver, desde o princípio, Deus usando as mulheres. E as mulheres, irmãos, elas não vou dizer que elas são mais santas que os homens, mas as mulheres, elas são mais sensíveis, espiritualmente falando. Elas têm mais sensibilidade. Achei que a mulherada ia dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, né? Estou aqui ajudando vocês, né? E nada. Mas isso é uma verdade, irmãos. As mulheres, elas são mais sensíveis, elas são mais espirituais. E se nós formos olhar para a palavra, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo, capítulo 35, 25, 27, que as mulheres, elas teciam a lã da ovelha. Elas que ornamentaram o tabernáculo, elas que fizeram todo esse trabalho mais delicado. Lá estavam as mulheres. Quando nós chegamos em Lucas 8, lá no Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia diz que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, né? Com o seu trabalho. Você vai ver também lá em Atos capítulo 1, versículo 12, que estavam os irmãos esperando o avivamento do Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer, estavam ali com eles algumas mulheres. As mulheres estão em todas. Então, é interessante nós virmos isso, mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que algumas verdades do Evangelho, algumas verdades mais importantes do Evangelho, Jesus falou para mulheres. Qual foi a primeira a chegar no sepulcro e ver Jesus ressuscitado? Quem? Mulher. Sexta-feira a Michele pregou aqui uma palavra do coração de Deus.
A hora vem, já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Parece um versículo simples, mas não é. Jesus falou para uma mulher, uma mudança de era. Ele disse assim: agora mudou. A partir de agora, a partir de hoje, antes não é no monte, não é no templo, a partir de agora, o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus falou para uma mulher, amém? Aquela mulher que Jesus disse: onde o evangelho do reino for pregado, a atitude dessa mulher vai ser dita, vai ser falada. Então você consegue perceber a importância de você, mulher, no reino? Se você está do lado de uma mulher aí, diga para ela: Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Só mais uma curiosidade para nós entrarmos diretamente na porta velha. A Bíblia fala também aqui, no versículo 11, que também foi reparada a Torre dos Fornos. A Torre dos Fornos era o local onde se fazia os cozimentos. Não é que nem hoje cada um tem o seu forno em casa, seu forno elétrico, seu forno micro-ondas, forno do fogão. Naquela época, o forno, a Torre dos Fornos era um local coletivo, onde se cozinhava pães e outras coisas, carnes, comida boa, comida gostosa, era feito na Torre dos Fornos. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, que nós precisamos restaurar a Torre dos Fornos na nossa vida. Como assim, pastor? A Torre do Forno, irmão, o que é? É a sua vida com Deus. É a sua comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, vem pão quentinho do céu para a tua vida. Amém? Quem concorda aí, diga amém. A torre do forno é você estar botando lenha todo dia e manter o forno aceso. A torre do forno, diz os estudiosos, que o fogo era tipo que nem o do altar, não apagava nunca. Tinha sempre gente botando lenha na torre do forno, porque era contínuo. Quem não podia cozinhar pão durante o dia, cozinhava de noite. Quem não podia cozinhar de noite, cozinhava de madrugada. Então era um rotativo geral. E isso fala para as nossas vidas, irmãos. Põe a lenha no forno. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Porta velha, o que significa restaurar a porta velha? E para nós fazermos esse paralelo, eu preciso que você abra Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Reparar a porta velha, queridos, é parar à beira do caminho e procurar as veredas antigas. Deixa eu traduzir para você o que isso significa. Quando o povo foi para o cativeiro, e aqui Jeremias ele está já profetizando e falando da volta do cativeiro.
E ele está dizendo, o Senhor está dizendo, vocês precisam achar as veredas antigas, porque quando eles estão voltando do cativeiro, o caminho está todo tomado de mato. Já não se é mais tão fácil achar o caminho que foi percorrido. O caminho ali tinha desaparecido. E eles estavam fazendo novos caminhos. Porque às vezes é mais fácil você fazer um novo caminho do que procurar o antigo. Só que quando você faz um novo caminho, de repente você busca um atalho, de repente você quer encurtar o caminho, mas o Senhor estava dizendo para o seu povo: procurem as veredas antigas, procurem os caminhos antigos. Então o Senhor chama e diz: não abram novos caminhos, encontrem as veredas antigas. O que o Senhor está dizendo? Não abra mão daquilo que te trouxe até aqui. Amém? Tem alguém aí? Não abra mão daquilo que te trouxe até aqui. É muito fácil abrir estradas novas, fazer atalhos, mas a orientação divina é: procurem as veredas antigas. Restaurar a porta velha, ou a porta da antiga, é você rever alguns conceitos na sua vida, que você, quem sabe, acha que já está ultrapassado, no tocante às coisas de Deus, e você entender, você compreender qual é o propósito de Deus, e pararmos de inventar aquilo que Deus não disse para fazer. Amém? Reparar a porta velha é nós botarmos a mão na nossa consciência e ver o que efetivamente Deus disse para fazer e o que Deus não disse para fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, um texto muito conhecido de todos nós, diz assim: e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso significa? Que eles permaneciam, que não havia invenção, que não havia modinha, que não havia emenda. A doutrina era aquela, estabelecida, não tinha misturinha, não é? Nós temos agora as misturas de bolo que já vem pronta, é fácil, só bota ali um ovinho, né? Tudo bate, está pronto o bolo. Não tinha, meus irmãos. Então reparar a porta velha aponta para essa verdade de perseverar, permanecer, não inventar o que Deus não disse, teologia nova para agradar o coração de ouvintes. Infelizmente é o que mais nós temos visto. É aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, eu acho, 1 e 2, 3, bota aí. Olha o que Paulo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não suportarão ouvir o evangelho genuíno, verdadeiro, que quando é falado, dá coceira no ouvido.
Sabe aquela coceira quando o som fica alto? Né? Parece que o alto-falante está vibrando dentro do ouvido e dá aquela coceirinha? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E olha o 4 ainda, o que diz? Que eles vão procurar e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ele diz, tu, porém, se sóbrio em todas essas coisas. Então, queridos, reparar a porta velha é nós permanecermos na sã doutrina da palavra de Deus. Reparar a porta velha é a igreja descobrir o que são renovações necessárias. Amém? Porque tem renovações que são necessárias para melhor. Agora, tem inovações imbecis. Desculpa o perdão da palavra, mas inovações imbecis, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas tem muita gente indo atrás. Muita gente. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Parar de querer acomodar todo tipo de gente que não quer mudar de vida, que não quer obedecer a palavra. Voltar às veredas antigas, não criar subterfúgios, mecanismos de escape, facilidades para o céu. O evangelho não é barganha. Olha para o seu irmão e diga para ele, o evangelho não é barganha. Não tem como você barganhar. Ah não, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Não dá para fazer. A porta do céu, irmão, continua sendo estreita. E só vai passar por ela quem estiver efetivamente em Cristo. Então, restaurar a porta velha é nós voltarmos a esses valores. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 28. Olha o que diz. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Tem alguém aí que gelou agora com essa palavra. Sabe o que isso significa? Sabe por que Salomão está falando isso? Alguns confundem um pouco esse texto. Ele está falando de marcos antigos. O que eram os marcos antigos? Em Jerusalém, em Israel, não havia muro, não havia cerca das casas. Era terreno um do lado do outro. Como é que se marcava? Com marcos. Eram pedras enumeradas ou estacas que eram botadas do lado do terreno e marcava a divisão. O que estava acontecendo? Por exemplo, o Maurício tinha um terreno do lado meu. De noite o Maurício ia lá e pegava um marco meu. Só ilustração, tá? Fica tranquilo. Ele pegava um marco meu e botava meio metro para frente. Diminuía o meu terreno e aumentava o dele. Meio metro, eu nem percebia. Estava acontecendo isso. Estava havendo um princípio de roubo, um princípio de falcatrua. Então aí o sábio vai e escreve: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Sabe o que ele está dizendo? Não invada o terreno do outro. Trazendo para o espiritual, a palavra está dizendo: não vá aonde Deus não permitiu para você ir. Não vá além do que Deus falou. Irmão, tem gente hoje, eu não sei, recebendo revelação especial. Teve há uns 10 anos atrás, que ele disse assim: eu tive uma reunião com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu digo, Jesus, esse aí é power. E aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram algumas diretrizes novas para ele. Eu digo, uau. Só que isso são coisas, né, que extrapolam, mas às vezes coisas pequenas.
Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos invadir o território que Deus não nos deu. Não podemos criar coisas que Deus não disse para criar. Nós vivemos numa época que está havendo uma idolatria de métodos. Agora é esse método que funciona, agora é isso que funciona. Irmãos, o que funciona é palavra de Deus, o que funciona é vida com Deus. É claro que Deus pode nos dar estratégias, é claro que Deus pode nos dar métodos para nós trabalharmos, mas Deus tem que nos dar. Não adianta nós ficarmos inventando o que Deus não disse para fazer. Irmãos, o que está acontecendo com o evangelho da pós-modernidade? Tem mais invenção do que Bíblia. Agora, a última é essa, do cara que quer atualizar a Bíblia. Ele quer atualizar a Bíblia para acomodar, alguns certos tipos de comportamentos. Só que restaurar a porta velha, irmãos, é eu olhar e ver o que me trouxe até aqui, quais os princípios que me fizeram chegar até aqui. É por isso que quando Paulo fala aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis. Não vos conformeis. Esse não se conformar não é, não, vou ficar parado, vou ficar com o braço cruzado, É isso que ele está dizendo. Não, ele está dizendo, não se amolde. Não estejais conformes. Não se adeque à forma do mundo. Olha os marcos antigos. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Deixa eu perguntar para você: quem influencia mais? A igreja, o mundo, ou o mundo, a igreja? Não precisa responder, você já sabe a resposta. Infelizmente, quem influencia mais é o mundo, influencia mais a igreja do que a igreja o mundo. Você está me entendendo? Então olha para o seu irmão e diga assim para ele: não te amolda. Não te amolda ao padrão do mundo. Seja influência. Oséias capítulo 10, versículo 8, o Senhor faz uma queixa aos sacerdotes. E ele diz: e os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos cresceram sobre os seus altares. Espinhos e cardos, abrolhos cresceram nos altares. Os altares foram abandonados. Irmão, tem muito altar abandonado, criando mato. Mas o Senhor está dizendo para nós, nesta manhã, eu queria que essa igreja estivesse superlotada nessa manhã, para que todos pudessem ouvir essa palavra. O Senhor diz que o povo está sendo, no versículo 4, o Senhor diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quando o altar é deixado de lado, o ensino é comprometido. Quando o altar é deixado de lado, o ensino fica comprometido. Eu preciso rever os meus princípios e valores espirituais. Nós nos tornamos mais parecidos com o mundo. Irmão, um pouquinho de história da igreja evangélica no Brasil. Nós somos a 5ª geração de evangélicos no Brasil. A 4ª de pentecostais. Quem é pentecostal aí, dá glória a Deus. Irmãos, a 3ª geração anterior à nossa, abriram estradas no meio do mato para pregar o evangelho.
Geração anterior, irmão, caminhava 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, para atender um culto. Tá bom para você? Missionários que deixaram tudo para pregar o evangelho. Tem homens que desbravaram, passaram coisas inimagináveis para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. E aí a gente olha para trás, olha para essa geração e diz: são um bando de ultrapassados. Nós é que sabemos. Nós é que sabemos como trazer o povo. Meu irmão, misericórdia. Nós nos tornamos, infelizmente, uma geração de crentes dengosos. Tem alguém aí? Nos tornamos uma geração de crente dengoso, mimimi, tudo que é coisinha. Ai, não vou mais na igreja. Ai, hoje eu não vou no culto por isso. Ai, hoje eu não vou no culto por aquilo. Nós temos que restaurar a porta velha, irmão. Temos que restaurar esses valores, esses princípios que nós nos perdemos na curva. Nos perdemos na curva. Tudo o que acontece é motivo para não se envolver. Precisamos restaurar a porta velha. Eu já estou terminando, fica tranquilo. 10 minutinhos. Eu quero falar de 5 marcos, 5 pilares da fé cristã, que não pode ser removido. Que foi um dos cravado na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, Martim Lutero, dia 31 de outubro de 1517. 5 solas. Diga para o seu irmão, 5 solas, mas não é sola de sapato, tá, irmão? As 5 solas. Sola fide, ou somente a fé. Esse pilar não pode ser removido. Amém? Esse marco não pode ser removido. Não podemos abrir mão da fé. Somos justificados pela fé. É a fé que nos leva a Deus. Amém? É a fé que nos leva a Deus. A religião prega obras não somente do ponto de vista da salvação, mas também do ponto de vista da aparência. Tem aparência, mas não tem conteúdo. Somente a fé. Amém? Diga comigo, somente a fé. Somente a fé em Cristo nos salva. Nós precisamos entender que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Este pilar não pode ser removido. Olha para o seu irmão e pergunta assim: como é que está a fé? Como é que está a fé? Irmãos, Jesus, ele diz assim: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Diga comigo, misericórdia. Mas pastor, os evangélicos estão crescendo. 2050 nós seremos 65% da população brasileira, segundo dados. Como que a fé vai diminuir se o número de evangélicos está crescendo? Irmão, só tem uma resposta. Tem evangélico que não tem fé. Como assim? Eu garanto a você, tem evangélico que não tem fé. O que ele tem? Pensamento positivo.
muito evangelho sendo pregado, irmão, que não se prega a fé, se prega um pensamento positivo. Não, você pensa. Fala 10 vezes a palavra dinheiro e vai encher dinheiro a tua mesa. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Somente a fé. A fé é a capacidade de dar a vida pelo testemunho do Senhor Jesus. A fé, irmãos, é como ontem eu estive lá na casa da irmã Elaine, ela com um diagnóstico médico, e ela dizendo, eu continuo crendo. Isso é fé. Somente a fé. Não remova isto. Vamos restaurar a porta velha. Segundo Marco, só a Escritura. Só a Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é suficiente para a tua vida. Para de ficar achando coisinha, para de comer comida de micro-ondas, miojinho, gelatininha. Só a Escritura. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia aí e diz, só a Escritura. Só a palavra. Leia a tua Bíblia todos os dias. Te aprofunda. No culto, irmãos, a Bíblia é primordial, insubstituível. Eu sei que cada um tem os seus limites, uns leem mais, outros leem menos, uns estudam mais, outros estudam menos, mas você precisa entender que é só a Escritura. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A Escritura limpa, a Escritura traz pureza para o teu coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Que negócio é esse? Não, eu não consigo. Consegue, vai para a Escritura. Vai para a palavra. Entenda isso, meu irmão. Não busque facilidades, mas se aprofunde na Escritura. Para de escutar quem não tem conteúdo bíblico. Irmão, a internet está cheia de mensagens positivistas, mensagens que você ouve até te joga para cima, mas não tem conteúdo bíblico, não tem compromisso com a Escritura. Amém? Diga comigo, só a Escritura. Terceiro, solos Cristos. Somente Cristo. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Somente Cristo. Chega de antropolatria na igreja. Chega de o homem ser o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro, meu irmão. Ele é o centro dessa igreja. Não é o pastor Jonas, não é o fulano, não é a fulana, é Cristo. Se o pastor Jonas sair daqui hoje, ou partir para a eternidade, vai vir outro, mas Cristo continua sendo o centro. Você está entendendo? Eu vejo alguns discutindo, teologia, soterologia, doutrina da salvação. Não, mas eu sou calvinista. Mas eu sou arminianista. Mas eu sou isso. Mas eu sou aquilo. Eu digo, eu sou de Cristo. Não foi Calvino que morreu na cruz. Não foi Armínio que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz.
Solos Cristos. Ele é o único digno de ser adorado. Ele quebrou as cadeias da morte. Ele foi às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e do inferno. Somente Cristo. Quarto, sola gratia. Somente a graça. Aleluia. Aleluia. Só a graça, irmão Násio. Eu e você estamos aqui hoje por causa da graça. Pastor, se você ora, é por causa da graça. Se eu prego, é por causa da graça. Se eu faço alguma coisa, é por causa da graça. Se você faz alguma coisa, é por causa da graça. Eu e você não merecemos, não merecíamos nada. É por causa da graça. Ah, mas o irmão lá, o irmão é uma bênção. Ele é uma bênção por causa da graça. Da graça de Deus que está sobre a vida dele. Se não fosse a graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: ei, só a graça. Só a graça. Irmão, tem gente que se acha mais espiritual que os outros. Irmão, é só por causa da graça. Às vezes eu olho alguns líderes que eles começam a olhar para si. Eles se consideram, às vezes parece que deuses, anjos, púlpitos, líderes amaldiçoando pessoas. Que Bíblia esse cara está lendo? É só a graça, irmão. É só a graça. Não pode ser removido esse marco. Vamos ficar de pé. E o último marco. Soli del Glória. A Ele, somente a Ele, a glória. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos aos céus e dizer: somente a Ti, Senhor, a glória. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. O apóstolo Paulo, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Restaurar a porta velha, querido, é você restaurar os marcos que foram removidos. É você restaurar aquilo que pelas circunstâncias da vida foi ficando para trás, foi mudando, as circunstâncias foi envolvendo e você foi mudando. Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã
restaurar. Somente a Ele a glória. Tudo que você fizer precisa glorificar o Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração.